Olá, igreja, boa noite. Você do online, culto especial para você. Me deram a missão de trazer uma palavra direto para o seu coração. Você que está no YouTube, está acompanhando a gente no Instagram. Meu nome é Rômulo Menezes, eu sou pastor aqui da Ilan e a gente está no estudo de Filipenses, estudo de outubro. A gente está terminando e essa é a última palavra, a última mensagem desse estudo. E eu quero primeiro te dar um overview do livro de Filipenses, tá? Vamos lá, Paulo escreve essa carta à igreja de Filipe, uma igreja que ele fundou, uma congregação que ele fundou lá na Macedônia, e Paulo estava preso nesse momento. Então eu preciso que você lembre disso, tudo que eu vou falar aqui para você, tudo que eu vou dizer para você que Paulo está falando, que Paulo está fazendo, ele estava encarcerado, ele estava preso, e ainda assim a gente vê uma carta cheia de amor, cheia de paixão, cheia de carinho, cheia de alegria e gratidão, mesmo estando preso. Paulo provavelmente estava detido em Roma. Essa carta ela é escrita ali em 61 depois de Cristo, um pouco mais antigo que a sua sogra, pouca coisa a mais, mas ela está escrita ali e Paulo começa a narrar, estando preso, usando o seu testemunho sobre coisas que Deus pode e vai fazer na sua vida. Fala de perseverança, fala de amor, fala sobre temas muito caros ao homem, muito caros à humanidade, como provação, humildade em Deus, santidade e unidade. Então, como toda carta, ela pode ser dividida em passos, em etapas, né? Então, a gente vai aqui desmiuçar um pouquinho essa carta. Ela começa lá no início, falando sobre prefácio, saudação. Depois, a gente tem a oração de Paulo aos filipenses. A gente tem uma exortação à unidade, para que a igreja se mantenha unida, para que a congregação se mantenha unida. Paulo fala um pouco sobre o plano de enviar Timóteo e Epafrodito. Logo depois, a gente tem um alerta de Paulo, uma exortação de Paulo, uma advertência contra fariseus e falsos mestres. Depois, mais exortação. Paulo fala com amor e carinho, mas ele está sempre batendo. E, por último, agradecimento, saudações e bênçãos, que é o que a gente vai focar hoje no finalzinho. Eu quero ler com você Filipenses 4,19, que diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu queria pegar esse versículo, a gente vai esmiuçar ele um pouquinho, e eu vou te apresentar uma abordagem que foi feita por Dwight Moody. Dwight Moody foi um evangelista americano, ele nasceu e viveu ali em meados dos anos de 1800, e ele pega esse versículo, ele fala o seguinte: olha, esse versículo é como se fosse um cheque de Deus. Ele traz essa análise a esse versículo, e é sobre esse prisma que a gente vai estudar esse versículo. Então, você que está assistindo a gente aí, eu quero te fazer uma pergunta, coloca aqui embaixo nos comentários e diz assim, quando foi a última vez que você preencheu um cheque? Eu vou aguardar um pouquinho que eu quero que você coloque. Se você colocou, eu tenho uma notícia terrível, você acabou de entregar a idade, porque ninguém com menos de 30 anos assinou um cheque na vida. Eu lembro que quando eu recebi o meu primeiro talão de cheque, eu tenho ele guardado até hoje, inclusive, eu me senti alguém muito importante, porque era um dinheiro que estava no banco, mas não estava comigo, e eu me sentia um cara muito... Não, eu vou pagar com cheque. Eu puxava o cheque, assinava. Começava a assinar, 40 minutos para escrever tudo por extenso, nome, assinar. E todo cheque tem alguns elementos, tem 5 elementos que são aplicáveis a esse versículo que a gente vai trabalhar hoje. Primeiro, vamos definir um cheque. Cheque é um título de crédito, é uma ordem de pagamento, e eu preciso que você compreenda que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ou seja, assim que você emite aquele cheque, a obrigação que você está pagando, aquilo que você está pagando, considera-se adimplida. Está pago, está quite, tá? Então, dessa forma, os 5 elementos básicos, dentro desse versículo, a gente começa a falar sobre o nosso primeiro ponto. O emitente. Quem é o emitente do cheque? Quem é o dono daquele cheque? E não confunda o emitente com quem assina. Emitente, na verdade, é quem garante o meio de pagamento. Então, o emitente de um cheque é o banco. Eu tenho cheque do banco X, eu tenho cheque do banco Y. E aqui Paulo está usando um cheque que é emitido por Deus. Quando você começa a ver o versículo 19 do capítulo 4, diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Paulo inicia o versículo 19 usando a expressão o meu Deus. Paulo quer dar a dimensão, a clareza da relação pessoal e íntima que Paulo tinha com Deus. E Paulo não tinha medo de falar o meu Deus.
Paulo é dotado de um temor extremo pelo Senhor, Paulo é dotado de uma grande autoridade, mas você não vê Paulo falar com medo sobre Deus. Paulo fala como Deus com uma experiência, um relacionamento próprio. Experiências geram relacionamento. Sabe, uma vez aqui na Ilã, o pastor Felipe me deu o cartão da igreja e falou assim, olha, vai comprar umas coisas para a igreja. E eu lembro que eu fui para o centro da cidade de ônibus com aquele cartão de crédito no bolso. Pensa num temor que eu estava, para não falar terror. Um medo desesperador de acontecer alguma coisa com aquilo, porque eu carregava algo de valor que não era meu e eu precisava usar com sabedoria e usar com autoridade. Não, vou pagar, pode botar aí que eu vou pagar. É a mesma coisa com Paulo. Paulo recebeu do Senhor comandos, autoridade e liberdade para agir em seu nome com extremo temor e autoridade. A Paulo foi confiado o poder de falar, olha, o meu Deus vai fazer isso. O meu Deus vai cumprir na sua vida aquilo. O meu Deus vai te dar isso. Alguns outros homens na Bíblia tinham tamanha relação com Deus, tinham tamanha experiência com Deus, a exemplo de Jó. A fidelidade de Jó durante todo o processo, diante de todo o sofrimento, diante de toda a angústia, resultaram num conhecimento de Deus inimaginável. Capítulo 42, versículo 5 de Jó diz o seguinte, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Só é possível viver o extraordinário de Deus, só é possível viver o sobrenatural de Deus, quando a presença de Deus se torna algo cotidiano na sua vida. Quando a presença de Deus não se torna algo normal no sentido de banal, mas se torna algo normal no sentido de habitual. Quando você pode falar, o meu Deus vai fazer isso, porque eu tenho um relacionamento, eu já experimentei, eu posso falar em nome dele. E conceituado o emitente, explicitado quem é o emitente, a gente vai para o nosso segundo ponto, que é a garantia de pagamento. Paulo diz que o Senhor suprirá, ou em outras versões, há de suprir. A palavra Deus, o meu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês. Aqui Paulo faz questão de explicar que naquele emitente, que em Deus há saldo suficiente para cumprir a ordem de pagamento. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, em Hebreus 10, 23, a gente vê o seguinte, apeguem-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Paulo está dizendo a mesma coisa em outro lugar. Apeguem-se com firmeza à esperança do que nós professamos. Acreditem no que nós dizemos. Ouçam o que nós dizemos, o que vocês professam como fé. Pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se existe uma promessa de Deus na sua vida, se Deus falou para você algo, Ele vai cumprir. Como pastor, a gente recebe muitas pessoas para abrir o seu coração, para fazer gabinete, para contar um pouco da sua dor. E na grande maioria, elas vêm e falam assim, olha, Deus falou para eu fazer isso. E aí eu falo, tá bom. Acabou a conversa. Ah, mas pastor, ué, não foi Deus que falou? Foi, então eu não vou discutir com Deus. Você vai discutir com Deus? Não. Se Deus te deu a direção, se Deus deu o caminho, não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar. Siga o que Deus te falou. A palavra grega usada para suprir aqui nesse versículo é plirosei, que pode ser traduzida como pagar, quitar ou preencher totalmente. Paulo está dizendo que Deus vai suprir todas as suas necessidades. E tudo por completo, nos leva ao nosso terceiro ponto, a grandeza ou o valor daquele cheque. Quando Paulo fala que todas as coisas, o quantum que vai ser suprido, Deus não vai suprir parcialmente. Deus não esqueceu da sua área financeira. Ou Deus não lembrou só da sua área financeira e esqueceu do seu relacionamento. Ou Deus não esqueceu do seu relacionamento, lembrou do seu relacionamento, lembrou da sua área financeira, mas esqueceu do seu filho. Esqueceu do seu marido. Esqueceu do seu trabalho. Deus supre todas as necessidades. Se você precisa de um pai, ele é pai. Se você precisa de um amigo, ele é amigo. Se você precisa de um professor, de um rei, de um socorro bem presente, de um conselheiro, Deus está ali para suprir todas as suas necessidades. Ele é amor, justiça, acolhimento e direção. Ele supre tudo o que você precisa.
Pastor, mas eu ainda não vejo isso. Pastor, eu não sinto isso. Querido, a caminhada com o Senhor é uma jornada. Nós temos o péssimo hábito de achar que quando recebemos uma promessa de Deus, tem também ali um momento em que Deus vai cumprir aquilo. Se Deus não disse que é hoje, não é hoje. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas o tempo de Deus, graças a Ele, funciona diferente do meu e do seu. Romanos 8:32 diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ou ainda em Mateus 6:30-33, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Olha, eu sei que talvez aí na sua casa você esteja preocupado com o que vai acontecer. Você está preocupado como é que vai ficar o seu futuro, se você vai ter dinheiro, se a conta vai fechar. A palavra de Deus diz que quem vive preocupado, quem vive seguindo riqueza, quem vive correndo atrás de riqueza, é pagão, não crê em Deus. Se você é movido pela sua vida financeira, se você é movido pelo dinheiro, a palavra de Deus diz que você é pagão. Salmos 37, versículo 5 diz: entreguem o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Sabe, a ansiedade, o mal do milênio, junto com a depressão, ela é causada por um excesso de futuro no presente. A Bíblia diz que para todo dia basta o seu próprio mal. Então, querido, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a entregar em Deus. Fala assim: Senhor, eu fiz tudo o que eu podia, eu confio em Ti, eu orei a Ti e está nas Tuas mãos e eu não vou mais me preocupar com isso. Quando chegar o problema eu vou resolver, mas enquanto ele não chegar, ele não vai tirar meu sono, ele não vai me causar depressão, ele não vai me deixar doente. Você tem uma promessa de Deus para o seu futuro. Espere o seu futuro. Trabalhe esperando, trabalhe na certeza de que o Senhor vai cuidar de tudo. O Senhor vai cuidar da sua vida, como tem cuidado da minha, como tem cuidado da nossa igreja. Deus sabe todas as coisas e Ele não se esqueceu de você. Nosso quarto ponto é o sacado. Quem é o beneficiário daquele cheque? Quem é o beneficiário de Filipenses 4,19? Em outras palavras, quem vai receber aquilo que está sendo prometido em pagamento, aquilo que está sendo dado em pagamento. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é o objeto do amor de Deus. Falar do amor de Deus é extremamente complexo, pelo menos para mim. A Bíblia apresenta alguns relatos, alguns versículos que tentam mensurar o amor de Deus, e aí você chega à conclusão de que lendo aquilo ali fala: tá bom, eu entendi, então pelo que eu entendi não tem tamanho, é imensurável. É exatamente isso. Olha o que diz em Romanos 8, do 38 ao 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é mais forte do que o amor de Deus por você. Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho, de entregar o que ele tinha de valor. O seu amor foi tão forte, foi tão grande, a ponto de colocar um inocente no meu e no seu lugar, para que o preço fosse pago. Deus agiu de modo a entregar tudo que ele tinha de valor para que você fosse salvo. Talvez você esteja vendo essa mensagem, vendo essa pregação na sua casa, no seu trabalho, no carro, onde for, pensando que você não tem valor. Me explica então algo mais valioso do que o objeto do amor de Deus. Nós acabamos de ver que
que o amor de Deus é imensurável. Nada na terra, nada na criação é mais forte, é capaz de romper essa aliança, é capaz de impedir que esse amor nos alcance, e você está sentado achando que o problema da sua conta, achando que o problema do seu emprego, achando que o problema porque você foi demitido, achando que o problema porque a sua mulher brigou com você, é o suficiente para enterrar todo o amor de Deus na sua vida. Pastor, mas eu sinto isso, é o que eu percebo, é o que bate no meu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso por um motivo. Entre o que você sente e o amor de Deus, entre o que você sente e o que está escrito na palavra de Deus, escolha ficar com o que está escrito na palavra de Deus. E eu não estou dizendo isso de cima de um pedestal de sabedoria, de um pedestal de santidade, porque como ser humano também é difícil para a gente que prega lidar com as circunstâncias do dia, lidar com as dificuldades do dia a dia e lembrar, não, eu tenho uma promessa na minha vida. Eu sei para onde Deus está me levando. Eu sei o que eu preciso fazer. Deus já me deu uma palavra, Deus já me deu um caminho, eu só preciso segurar as pontas. Eu sei que às vezes é difícil, mas posso te dar um conselho. Segure as pontas. Mantenha-se firme. O último ponto dessa palavra é quem assina esse cheque. E aqui é um ponto engraçado, porque Paulo está entregando um cheque, está dando uma palavra, está emitindo um cheque. Esse cheque vem de um banco, o emitente é Deus, mas quem assina esse cheque não é Paulo. Curioso. Paulo age como um procurador. Filipenses 4,19 diz o seguinte, o finalzinho do versículo, que a gente tem lido a palavra inteira. Eu vou ler inteiro, mas eu quero que você foque no finalzinho. O meu Deus suprirá todas as necessidades de você, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Quem assina esse cheque é Jesus. Quem vai pagar o preço, quem olha para o banco, quem olha para Deus e fala assim, olha, sabe o saldo que eu tenho aí? Você pega e dá para fulano. Você pega e dá para o meu irmão ali, ó. É ele que vai receber esse meu dinheiro que está em ti. Quem assina o cheque, quem libera o cheque, quem libera o saldo, quem libera o valor, tendo você como beneficiário, é Jesus Cristo. O objetivo de Jesus ter morrido na cruz, querido, não é te dar uma vida boa, não é te levar para o céu. E eu sei que talvez você esteja chocado com ouvir essa palavra. Você ir para o céu não foi o objetivo de Jesus ter morrido na cruz. O céu é uma consequência. O objetivo de Jesus ter morrido na cruz era para reconciliar, reatar, reforjar o seu relacionamento com Deus. E aí sim, uma vez reconectados com Deus, uma vez humanamente ligados com Deus, nós podemos ter acesso ao céu, ter acesso à vida eterna. 1 Pedro 1, 18 ao 20 diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Jesus assinou esse cheque, não com uma tinta, não com uma caneta, mas com alto valor do seu precioso sangue. Jesus precisou ser crucificado para que eu e você fôssemos redimidos. O preço para que nós estivéssemos aqui, em relacionamento com Deus, vivendo com Deus, caminhando junto com o Espírito Santo, foi alguém inocente ter parado numa cruz, ter as suas mãos e pés perfurados, ter sido açoitado, ter sido humilhado, ter a sua pele rasgada. Esse foi o custo. Eu sei que às vezes você está sentado aí pensando, eu não tenho valor. O valor da sua vida foi o sacrifício de Jesus Cristo. E eu queria fazer uma oração por você nessa noite. Se você está dirigindo, encosta seu carro. Se você está no trabalho, vai no banheiro. Quantas vezes eu orei no banheiro? Quantas vezes pessoas tiveram tempo de relacionamento com Deus no banheiro, no trabalho? Então dá uma pausa, vai no cantinho. E eu tenho 3 motivos de oração nessa noite para você. O primeiro é que você tenha mais confiança na provisão de Deus. Eu sei que as circunstâncias às vezes não dizem isso. Mas lembra que eu te falei que Paulo estava preso?
Lembra que eu te falei que Paulo não estava em circunstâncias favoráveis para virar para a igreja de Filipe e entregar um cheque de Deus dizendo, olha, as coisas vão dar certo, Deus vai suprir tudo, Deus vai fazer acontecer. E eu fico pensando, será que se eu tivesse no lugar de Paulo, eu não ia pensar assim, poxa, mas não vai fazer acontecer para mim não, porque quem está preso sou eu. Honestamente, eu acho que isso não passou na cabeça de Paulo. Paulo falava com uma autoridade de alguém que tinha um relacionamento e experiência com Deus. Então, que você confie na provisão do Senhor. 2, que você aprenda a ter gratidão. Sabe, a ingratidão é a raiz de muitos problemas na nossa vida espiritual. Quando nós não somos gratos por aquilo que Deus fez, quando nós não somos gratos pelas oportunidades que nos foram dadas, quando nós não somos gratos por aquilo até onde o Senhor nos trouxe, nós vivemos uma vida de viver olhando para frente, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, e não no sentido bom. É no sentido de não me importar com o que acontece, desde que eu esteja bem. É olhar o tempo todo, viver o tempo todo olhando para o seu próprio umbigo. Então que você tenha mais gratidão por aquilo que o Senhor fez. E olha, eu não estou dizendo que ser grato é ser conformado, tá? Existe uma diferença. Ser grato não é dizer, não, tá bom, então eu tenho uma calça, tenho um tênis e uma camisa, minha vida está ótima. Não é isso. Gratidão é entender que, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, mas eu ainda quero mais, eu ainda vou lutar por mais, eu ainda vou alcançar novos ares, eu ainda vou construir novas coisas, mas sem esquecer de onde Deus te tirou. Porque quando a gente entra nesse limbo, nesse ambiente de ingratidão, a gente esquece de tudo e foca só no que tem valor para a gente. 3º ponto é que você aprenda a ser dependente de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Na grande maioria das vezes da minha vida, onde eu olhei para os céus e falei, Deus, agora não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais solução para dar. Parece que eu sentia Deus falando assim, agora você entendeu, a solução não é sua, a solução é minha. O problema não é mais seu, agora o problema é meu, filho. Senta e descansa que eu vou agir. Então que você entenda, compreenda e sinta mais dependência de Deus. Queria te convidar a fechar seus olhos. A gente vai fazer uma oração. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Deus, que aonde os meus irmãos estiverem agora, o teu Santo Espírito os abrace, Deus. Que eles sintam abraçados, que eles sintam a tua presença, Deus. Que eles sintam, Senhor, que o Senhor não os abandonou. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que enche o nosso coração de gratidão, Deus. Que enche o nosso coração, Pai, traga a nossa memória, Deus, de onde o Senhor nos tiraste, Deus. Até onde o Senhor nos trouxe, Deus. E que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para onde o Senhor vai nos levar, Deus. Encha-nos, Pai, de gratidão nessa noite, Deus. Senhor, nos ensina a sermos dependentes de Ti, Deus, dependentes da Tua palavra, dependentes da Tua direção. Que o Senhor possa abafar as circunstâncias, abafar o futuro, Deus, abafar a preocupação e trazer aos nossos ouvidos, Pai, a Tua palavra, o Teu Espírito, Deus, que nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito, Deus. Senhor, eu te peço, Pai, pelos nossos irmãos hoje, nessa noite, Pai, que querem se reconciliar, Pai, que querem aceitar Jesus, Pai. Se você está me ouvindo agora e você está sentindo no seu coração que esse é o momento de aceitar Jesus, que você não quer mais tentar sozinho, escreve no comentário, a gente tem pessoas que vão falar com você, que vão te conectar. Deus, toca no coração dos meus irmãos, Pai. Faz com que eles sintam isso, Deus. Abre, Pai. Pai, pega a terra fértil, Pai, que essa palavra caia e gere vida, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu te peço, Senhor, que os meus irmãos agora sintam um queimar dentro de si, Pai, que nunca sentiram antes, Pai, que eles identifiquem isso como o Teu amor, como a Tua presença, Deus, inundando o ambiente que eles estejam, Pai, inundando aquele carro, Pai, inundando aquela sala, Deus, que o Senhor possa, a Tua presença possa inundá-los agora em nome de Jesus, Pai. É o que nós cremos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, olha, eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Eu quero desejar para você, eu quero abençoar você, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com você hoje e para sempre, e que a partir de hoje você nunca mais se sinta sozinho, nunca mais se sinta perdido e desamparado, porque Deus tem uma promessa para a sua vida, e se Ele fez essa promessa, Ele é fiel para cumprir. Fique em paz, querido.
Que culto maravilhoso e que palavra abençoada. Glória a Deus. E se você é novo aqui, aproveite esse momento para poder se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhuma programação. E por falar em novo aqui, você conhece o nosso curso Ondas? O Ondas é um curso que acontece também no online, que vai fazer com que você conheça um pouco mais sobre a visão da igreja, conheça um pouco mais até mesmo você, a sua personalidade, os seus dons. E se você ainda não fez o curso Ondas, sinalize aí mais uma vez para que a equipe se conecte com você e você possa fazer essa jornada conosco. Foi uma bênção cultuar junto com você. Tenha um ótimo início de semana e até a próxima!